Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao JF Entrevista. Janeiro é tradicionalmente o mês dos recomeços, dos planos e das promessas, mas também é um convite à reflexão. Como anda a nossa saúde mental? Desde 2014, o Janeiro Branco chama atenção para a importância de cuidar da mente. E hoje, essa mobilização já é uma política pública no Brasil. Em 2026, o tema da campanha destaca 3 pilares essenciais: paz, equilíbrio e saúde mental. Para falar sobre o assunto, entender os desafios da vida contemporânea e discutir caminhos possíveis para o cuidado emocional, o JF Entrevista recebe hoje o médico psiquiatra Davi Sender. Participa conosco desta entrevista o jornalista Fernando Gonçalves. Muito obrigada, doutor Davi, por estar aqui com a gente. Obrigada, Fernando. Fernando, que é especialista na área, né? Tem investigado muito sobre essa questão da saúde mental, está aqui com a gente para participar dessa entrevista. Doutor Davi, que a gente acompanha também nas redes, está sempre, né, conversando com a gente sobre isso. Queria que o senhor falasse da importância do Janeiro Branco, né? Essas políticas que chamam para repensar, nesse caso, a saúde mental. São importantes, doutor? Obrigada pela presença. Olha, gente, eu agradeço muito também pelo convite. Eu sempre fico muito feliz de estar aqui e falar sobre essas temáticas que são tão relevantes, né, na vida da população. Sim, o Janeiro Branco, ele é uma conquista, né? A gente ter, na verdade, um reconhecimento de uma política pública que relembre para a gente sobre cuidar da nossa saúde mental, que, como a gente vê até pelas políticas da própria OMS, né, pelas definições da OMS, é tão importante dentro do conceito de saúde quanto a saúde física e a saúde social. Então, o Janeiro Branco, ele entra, na verdade, para mostrar para a gente que a saúde mental ela não é uma condição apenas de cuidado individual, mas também de um cuidado coletivo e também das autoridades. Por isso, assim, é uma responsabilidade que nós temos em diversas camadas, né, que a gente vive, individual, familiar, comunitário, estadual, etc. Então é muito bom que a gente tenha esse tipo de movimento. Doutor, por que escolher o janeiro, o primeiro mês do ano? Para que falar de doenças mentais no primeiro? É específico? Foi escolhido especialmente por algum motivo? Excelente pergunta. Na verdade, até é interessante esse ponto, porque a gente, no que tange a janeiro, existe uma condição altamente simbólica, né? Setembro Amarelo, a questão do amarelo é muito mais forte, né, por conta da fita amarela do rapaz, né, que tinha suicidado, mas do carro amarelo, na verdade. Mas no caso de janeiro, existe uma condição simbólica de ser o início do ano, o início das coisas onde as pessoas poderiam começar a repensar quais seriam os planos para o próximo ano, né? E que é até uma relativa crítica que eu tenho, mas muito construtiva, que as pessoas pensam, é um momento de paz, é um momento de recomeço, de reinauguração, mas eu acredito que seja, na verdade, um excelente momento não para a gente romantizar o início e resetar começando do zero, porque começar do zero na verdade, um convite a repetir erro, né? Eu acredito que seja um momento para a gente, na verdade, repensar o que a gente não gostaria de perpetuar ou de manter do ano anterior. Então, essa é a ideia, na verdade, de ser em janeiro e de ser branco também. Fala-se em alguns lugares sobre ser até folha em branco, né? De você poder começar agora também do zero e de gerar paz. Mas uma coisa importante, Fernando, é que Janeiro Branco tem uma característica um pouco diferente da de dezembro, porque ele não fala apenas, né, ou principalmente sobre os transtornos mentais, mas ele fala da promoção de saúde mental, de cuidar da saúde mental para promovê-la, né, para fazer a pessoa ser ainda mais saudável e não só para tratar, né, os adoecimentos. Precisa ser doente para se preocupar com isso, ter um transtorno, uma doença. Qualquer pessoa tem que cuidar disso, é isso, doutor? Exatamente. Como a gente fala da saúde física, né? A gente não fala para as pessoas cuidarem da hipertensão e da diabetes, mas a gente fala sobre como ela pode ser muito mais saudável, né? Ela tem uma qualidade de vida muito melhor se ela fizer atividade física, né? Se ela acordar, dormir bem, comer bem, né? A gente não faz isso apenas para prevenir doença, mas para melhorar a qualidade de vida. E com a saúde mental é a mesma coisa. A gente pode dizer, atropelar o Fernando, né? Fazer uma outra pergunta. A gente pode dizer que a gente vive hoje uma sociedade muito, muito doente mentalmente. Hoje, a principal questão
da sociedade é mais a mente do que o corpo. E aí falamos isso num momento difícil para Juiz de Fora. A gente acaba de ver uma tragédia, né? Uma pessoa que matou 5 outros familiares, entre elas uma criança de 5 anos, no bairro Santa Cecília. A gente não tem muitas informações. O Fernando teve acesso ao depoimento da pessoa que cometeu esse ato, né? Essa tragédia. A gente pode dizer que isso é consequência da sociedade ou é uma patologia? Quem é essa pessoa, né? Como é que a gente pode avaliar essa pessoa que comete um ato desse e parece não ter havido arrependimento, né, Fernando? Talvez possa falar um pouco mais porque leu o depoimento, né, Fernando? Sim. Eu acho complicado a gente poder diagnosticar de acordo com o depoimento, mas parece que ele não tem arrependimento daquilo que ele fez. Ele fez de forma premeditada, ele esperou uma parente sair de casa para poder executar o ato, que já foi de caso pensado. Ele carregava facas na bolsa dele. E eu acredito que se essa pessoa tivesse sido acolhida há algum tempo, mesmo contra a vontade dela, tivesse sido convencida, né? Apesar de todos os esforços dos familiares, a situação poderia ter sido diferente, né, doutor? Eu concordo absolutamente. A gente vai ter que fazer só para eu poder responder as duas coisas. São coisas muito diferentes, mas super integradas, né? Sim. Sobre a nossa sociedade estar adoecendo, né? A gente tem poucos dados, né, realísticos e confiáveis sobre exatamente como era antes, né? Então, assim, o que a gente sabe é que a cultura, ela gera o que a gente chama de uma plastia, né? Plastia seria do tipo modelar, tipo aqueles modelinhos que a gente faz de massinha, né? Então, ele gera uma plastia de como as doenças vão se manifestar, especialmente na psiquiatria. Então, por exemplo, a gente tinha doenças no início do século que hoje nós não temos mais, manifestações psiquiátricas. Anorexia, por exemplo. Você pensa num tempo onde o padrão de beleza da mulher não era porque principalmente acontece mulher, né? Não era um padrão de beleza magro, super magro. Então, como é que as meninas tinham anorexia? A estatística era menor, mas era baseado em jejuns religiosos. E morriam de inanição da mesma maneira. Então, assim, a forma como isso vai se manifestando vai mudando. Então, a gente vai tendo a impressão de que alguns transtornos vão aumentando e outros não. Burnout, por exemplo. Gente, burnout existe desde antes de Adão e Eva. Só que a gente não tinha um nome para isso, né? E por isso a gente não estudava. Bullying. A gente não tem mais bullying hoje. A gente tem tanto quanto a gente sempre teve, quiçá menos por conta, né, dos estudos que a gente tem feito. Mas sim, o adoecimento mental, todo adoecimento mental, ele é definido por uma tríade. Então, a esfera biológica, social e psicológica. E elas são indissociáveis. Então, e a biológica, assim, ela tem uma função muito importante inicialmente, porque a gente fala sobre predisposições genéticas. Então, se alguém tem qualquer familiar com algum transtorno psiquiátrico, isso aumenta expressivamente o risco dessa pessoa também ter ou abrir em algum momento no futuro. O que é interessante, porque chega às vezes pacientes para a gente falar, todo mundo da minha família toma remédio, todo mundo da minha família vai em psiquiatra e eu não quero ir. Eu falo assim, olha, a chance de você ir é muito maior, porque justamente você tem um fator genético. Qualquer tipo de doença clínica aumenta. A parte psicológica, né, quando a gente fala de sociedade que tem alto nível de discriminação, onde você fala de diversas formas de violências psicológicas, por isso eu falo que a mulher procura mais o psiquiatra, né? A mulher tem maior número de transtornos psiquiátricos identificáveis. Mas a mulher também, o homem se mata 2 vezes mais do que a mulher. Então, tem um motivo também aí que a gente entra com a própria parte social, em que o homem não é estimulado. Forte, né? É o forte, né? É uma questão cultural. E a mulher, ela realmente acaba sendo muito mais vítima de uma série de preconceitos e pressões sociais, então acaba adoecendo mais, mas também vai buscar ajuda. Então, assim, hoje é difícil a gente falar se as pessoas estão adoecendo mais, mas a gente está vendo, está ficando mais evidente, as pessoas estão falando muito, né? O que é ótimo. Mas a gente também está reconhecendo quadros onde as pessoas não estão saudáveis sem necessariamente estarem doentes. E isso também pode dar uma impressão de que o número de transtornos mentais tem inflacionado, tem aumentado.
Talvez se falar mais e talvez as redes também, a gente vendo todo mundo, não sei como é que, né? Talvez esse mundo em que a gente se conecte mais, as coisas apareçam mais, né, doutor? Sim, total, assim, o algoritmo, o algoritmo ele é cruel, né? Se você clica em alguma coisa, você vai sendo nichado para o que você vai recebendo, né? Tanto que na pandemia você via que quanto mais a pessoa clicava nesse assunto, né, mais ela ficava presa em relação às notícias e catástrofes relacionadas a isso. Mas, sim, é um assunto que a gente tem, por exemplo, a neurodiversidade, a gente tem celebrado a neurodiversidade, né, e os transtornos psiquiátricos, a gente está tendo mais acesso, as pessoas estão falando mais sobre isso. Isso é maravilhoso, né? Mas eu acho difícil, estatisticamente, a gente conseguir definir, porque os dados eles são um pouco controversos, se a gente está tendo realmente um maior número de pessoas adoecendo ou não. Acredito que, do ponto de vista, de novo, assim, não de transtorno mental formal, mas de uma vida não saudável, sim, podemos estar vivendo isso, sim. O senhor fala a respeito das estatísticas. Eu tenho percebido que quanto mais acesso a gente tem à tecnologia, mais a gente se afasta das pessoas, do convívio social, e mais vai aumentando a chance de você desenvolver uma doença mental. É uma certeza também essa situação para vocês psiquiatras? O isolamento, né? A gente teve a triste oportunidade com a pandemia de ter acesso a pesquisas que a gente jamais iria ter conseguido em outras condições, a não ser no Big Brother Brasil, né? Botar a pessoa isolada do mundo. E o que a gente percebeu é que, primeiro, isolamento inflama. Isso é muito importante, porque a inflamação ela é o substrato de uma série de doenças físicas e mentais. E aí a gente não está falando de inflamação simples, né? Do tipo, de uma dor no joelho que está inflamado, a gente está falando de uma inflamação no nosso corpo inteiro. Então aumenta-se muito o risco de uma série de doenças mentais, de transtornos mentais e de doenças físicas em si. Então a tecnologia ela vem para, ela tem, é igual aquela história tem várias analogias para isso, né? O pêndulo do Foucault, que ela vai de um lado para o outro, ele nunca para no centro, né? A história a analogia do veneno, que é a diferença entre a dose é veneno ou remédio. A tecnologia ela faz com que a gente possa se conectar com pessoas em qualquer parte do mundo, né, a qualquer momento praticamente. Eu tenho pacientes hoje que eu atendo que é da Irlanda ao Japão. Isso é maravilhoso, mas, ou seja, você tem um polo positivo, o acesso à informação, para conseguir, né, a gente está, por exemplo, estamos aqui falando e qualquer pessoa de Manaus pode estar vendo esse vídeo. Só que o tempo que a pessoa gasta fazendo o que ali é uma forma que estreita muito a experiência de vida dessa pessoa. E, de novo, o algoritmo dela, né, que não é só a nível de rede social, né, o próprio Google vai apresentar para ela, vai ser basicamente do que ela deseja ter, e não de uma variedade que seria natural para a nossa vida. Então, é claro, assim, o tempo que os adolescentes, os jovens ficam, ele definitivamente não é saudável. Não é saudável. Antigamente, a gente ia para lan house, né, lugares para se conectar à internet. Hoje, a gente está vendo cada vez mais lugares que estão sendo abertos para as pessoas se desconectarem da internet. Né? Conseguirem ficar, estou num lugar onde eu não tenho que me conectar a nada. Isso é ótimo, né? Então, doutor, vamos relembrar, né, a segunda Sim. parte da pergunta, essa questão de Juiz de Fora afetada, né, por essa tragédia, um rapaz que matou o pai, a madrasta, tias e um menino de 5 anos, né, que chocou a cidade inteira, né, acho que o país inteiro, né, Fernando? É extremamente chocante mesmo e é um cenário muito triste, assim. O que acontece com o cenário da saúde mental, da psiquiatria, ele está inserido num inconsciente cultural muitas vezes por esse tipo de razão, né? O que existe muitas falácias e muitos mitos que esse tipo de contexto, esse tipo de situação, na verdade, reforça. Que primeira coisa, né? Os pacientes psiquiátricos, as pessoas imaginam que falar, assim, que uma pessoa, quando ela comete uma coisa muito ruim, um ato hediondo, coisa do gênero, que ela vai falar, então, eu tenho um problema psiquiátrico. Primeiro,
a gente tem peritos muito bem treinados para conseguir identificar quando isso de fato acontece ou não. Porque não é simples, pode ser simples enganar um leigo, mas geralmente os peritos costumam ser muito bons para conseguir identificar, principalmente quando a gente está falando de crimes. Né, identificar se há uma patologia. Se há uma patologia, né, que possa justificar aquilo lá. Então, esse é um primeiro ponto importante. O segundo é que, na verdade, os pacientes psiquiátricos são 10 vezes mais vítimas de violência do que são violentos. E eles representam um parcial muito baixo como responsáveis por esse tipo de ato hediondo, né, por assassinato, por estupro, etc. A maior parte esmagadora é feita por pessoas que não têm qualquer transtorno psiquiátrico, mas sim um problema moral, né, que um problema social que levou a isso, etc. Mas uma coisa que é absolutamente fundamental é que, primeiro, o paciente, quando ele está psicótico, e, gente, psicose não é a mesma coisa que psicopata. O Fernando falou, por exemplo, ele não se arrepende. Provavelmente, e você está certo, porque aparentemente ele verbalizou isso, né? Mas uma coisa, o paciente não se arrepender porque não tem empatia, a outra é por não ter consciência da gravidade ou do que aquilo realmente representou. O paciente, a gente chama de psicopata, né? Quando a gente vê elementos em que essa pessoa não consegue ter empatia por outra, né? Não consegue se colocar no lugar em diferentes níveis, seja emocional, seja pensando como é o lugar do outro. O paciente psicótico, ele teve um rompimento com a realidade. Ele rompeu com os laços de realidade, com as evidências daquilo que é real. Então, é o ponto, né, do paciente achar que ele é uma pessoa muito diferente do que ele é, ou ele concluir que se alguém colocou uma garrafa virada para um lado, isso significa que o familiar dele não é familiar. Esse tipo de conclusão que se esgarça da realidade, né, da possibilidade, é o que a gente vai começar a definir, assim, suspeitar que essa pessoa esteja psicótica. E o importante em casos como esse é que a família, existe um grande problema em que lugares como o Setembro Amarelo e principalmente Janeiro Branco são oportunidades muito grandes para a gente conseguir modificar a situação, é que a gente frequentemente não convence um paciente que está psicótico, um paciente grave, a buscar um psiquiatra. No momento em que esse paciente ele fala assim, realmente, eu preciso de um psiquiatra, a gente já entende até que ele está um pouquinho menos grave do que ele estava antes, porque ele reconhece que existe algum problema acontecendo, certo? A maior parte desses pacientes não vão aceitar. E quando a gente está falando de um paciente psicótico, ou seja, um paciente que está grave, a gente vai definir o que define o critério principal para internação é o paciente está grave o suficiente para oferecer riscos para si e ou terceiros. E o que a gente vê no dia a dia, na psiquiatria, e assim, gente, eu já passei de uma década de psiquiatria, é uma coisa que assim, a gente vê mudar relativamente pouco, nesse ponto especificamente. As pessoas resistem a indicar a internação. As pessoas são extremamente negacionistas no que tange a necessidade de internar um paciente que está em risco. Está em risco. As pessoas, o senhor diz, os familiares e os profissionais da área? Principalmente os familiares. Esse é o principal, porque geralmente quando o paciente está desse jeito, o paciente está em casa, né? Então, assim, até envolve muito o papel da família, porque a família ela não é responsável pelo tratamento do paciente propriamente dito, né? Ela faz parte de uma equipe de cuidado. Mas quando o paciente está psicótico, quando o paciente ele está fora de si, né, a família costuma ser as únicas pessoas que estão ao redor. E elas são as responsáveis, vamos dizer assim, por acionar a medicina. Então, seria como a gente vê uma pessoa que está tendo um infarto em casa. Quem seria responsável por tratar o infarto? Os médicos. Mas quem está perto tem que acionar o serviço médico. Então, a família, essa família tragicamente, a última coisa que eles são é responsáveis pelo que aconteceu. Mas é um cenário que a gente vê no nosso dia a dia e que foi relatado, né, que eles tentavam convencer e o paciente não aceitava. Eu não sei como é que foi antes,
mas esse paciente não iria aceitar. Para isso, a gente precisa de equipes especializadas, né, em fazer o que a gente chama de remoção do paciente, e não tem condição. A gente precisa de uma equipe de saúde mental que vá até lá para pegar esse paciente, fazer o que a gente chama de remoção, que é levar esse paciente internado involuntariamente para um hospital, porque nisso, primeira coisa, você salva a vida dele. E em segundo, a gente também pode salvar a vida de outra pessoa, mas principalmente você salva a vida dele. O senhor acha que esse caso, assim, já aconteceu uma tragédia, infelizmente, mas serve de alerta para que as outras famílias passem a prestar mais atenção em doenças de saúde mental, que muitas vezes são relativizadas ou são consideradas, isso é luxo, que depressão, que ansiedade, que é psicopata, o senhor acha que esse caso serve de alerta para que a sociedade olhe também de outra maneira para essas pessoas e para todo mundo de maneira geral? Eu acho que sim. Eu acho que a gente, sempre que acontece uma tragédia, né, é sempre uma oportunidade para a gente rever o lugar onde a gente vive. Eu, particularmente, acredito que esse tipo de tragédia costuma, e felizmente, né, ser um gatilho, um substrato para as autoridades modificarem determinados esquemas que atualmente existem. Então, assim, a população não sabe, né, não sabe como internar esses pacientes, e eles sempre acham que vai ser pior internar um paciente do que tentar tratá-lo em casa. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Por pior que seja a experiência de uma internação, nada se compara a um transtorno mental não tratado, né, grave em casa. As pessoas, eu acredito que esse tipo de situação pode promover de mudança, primeiro, é saber que a internação, ela é fundamental que exista. Eu sei do tabu que isso envolve por conta da reforma psiquiátrica, de como é que foi. Hoje, a internação, ela é por tempo o mais breve possível. Assim que o paciente sai do risco, ele tem que ser liberado. Não existe esse movimento asilar, isso é um absurdo. Segunda coisa é que a gente tenha, então, políticas públicas que também olhem para esse tipo de caso e informem e consigam, vamos dizer, oferecer à população meios para conseguir cuidar dos pacientes, né? Para conseguir ter como acionar, por exemplo, um serviço de qualidade para conseguir fazer essa remoção. Nós estamos conversando aqui com o psiquiatra Davi Sender, está junto com a gente também o jornalista Fernando Gonçalves. Nós vamos para um pequeno intervalo e vamos voltar continuando tratando desse assunto, inclusive por questão financeira, né? Quanto que se investe em saúde mental, tanto no município quanto no país? É só um minuto, a gente já volta. Até já. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje estamos falando do Janeiro Branco, um mês para a gente refletir a respeito da saúde mental. Conosco aqui no estúdio, o médico Davi Sender e o jornalista Fernando Gonçalves. Fernando, você que começa esse bloco. Doutor, eu queria saber do senhor o que é terapêutico, né? Muitas pessoas falam que eu vou à praia para poder renovar, relaxar, e aí eu vou voltar recuperado da minha ansiedade, da minha depressão, como se fosse algo que você acendesse ou apagasse um interruptor e passasse. Né? Eu queria saber, porque é um tratamento que é necessário um tempo considerável, né? Sim. E que nem tudo o que você pode fazer de atividade de lazer, por exemplo, serve para terapia, não é isso?
Olha, foi muito bem falado e essa é uma campanha que a gente tem levantado, né? Eu, junto à equipe do Espaço Calmamente, que é terapêutico, mas não é terapia. E isso, na verdade, eleva, né, a importância das duas condições. Pelo seguinte ponto, quando a gente fala de saúde mental, a gente está falando sobre uma equação de fatores. Existem diversos fatores que estão incluídos na saúde mental, desde como a gente está falando sobre a nossa saúde física, né, os nossos hábitos, escolha, família, etc. E a gente ouve muitas pessoas dizendo assim, por exemplo, a gente vê muito no Instagram aquela foto da pessoa pedalando, aí falou assim, minha terapia, né? Então, minha atividade terapêutica deveria ser. Porque quando a gente fala de terapia, né, a gente, na verdade, está informalmente falando de psicoterapia, que é um trabalho por psicólogos, tá? Psicólogos ou psicanalistas, mas frequentemente psicólogos, oficialmente, né, nesse caso, colocando aqui. E é um trabalho muito sério, é um trabalho que a gente tem técnico, que modifica a forma como ajuda a pessoa a esclarecer a maneira como ela compreende a realidade, como a pessoa articula os dados, como o que faz ela tomar decisões, né, na vida dela e enxergar as coisas de determinada maneira. Tudo isso é um trabalho que a psicoterapia ela é capaz de fazer. E como você disse, Fernando, é um processo. Eu coloco tal como a fisioterapia, estamos aí, a psicoterapia é uma fisioterapia mental. E para a gente modificar uma postura mental, nós precisamos de um profissional que saiba as manobras necessárias para fazer a gente realizá-las. Mas isso não diminui a importância que tem os nossos hábitos, viagens, os nossos cachorros, né, para quem gosta. Eu, particularmente, amo muito. Meditação, tudo isso contribui, fomenta, cresce, né, vamos dizer, o montante que vai gerar, que vai produzir a saúde mental. Realmente vai. Mas isso não substitui o trabalho de um psicólogo. Não substitui. O senhor acha que ainda é caro no Brasil fazer terapia? ou né, é o barato que sai caro não fazer a terapia? E acho que cola isso com a questão do investimento. A gente estava falando, né, da saúde do Brasil. Não precisaria de mais investimento nessa área, até para que isso fosse oferecido até na saúde pública, essa necessidade da terapia? Eu sei que é polêmico, né? Mas acho que a gente precisa tocar essas questões. Né? Não, isso para mim não é polêmico, mas para mim não é um tabu falar. Né? Pelo contrário, eu acho o trabalho que vocês estão fazendo aqui maravilhoso por estarem levantando isso sem problemas, colocar as cartas na mesa. Né? Gente, é com muito peso que eu falo que saúde mental é caro. Infelizmente. Ele é caro para se cuidar e ele é muito caro quando não se cuida. Ele sai muito caro. Então, um bom exemplo, assim, então, colocando por outros campos, né? Não tratar da saúde mental, muitas vezes, pode fazer com que a pessoa perca o emprego. Não tratar da saúde mental pode fazer com que isso leve a divórcio. Pode fazer com que essa pessoa seja isolada ou não cresça na carreira que ela queira ter, ou, enfim, não crie relações, oportunidades para ela de diversas naturezas. Né? Sem contar que uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que não trata a depressão, por que ela vai cuidar da hipertensão? Por que ela vai tomar o remédio direito? Por que ela vai se motivar a fazer atividade física se ela não tem energia ou motivação para isso? Então, o campo da saúde mental, ele vai influenciar todos os outros e por isso ele sai caro, como você disse, né, Marise? Sai muito caro não cuidar. Mas a verdade é que o SUS, eu sou assim, um fã de carteirinha do SUS. O trabalho que a gente tem, a oportunidade dos medicamentos que nós temos acesso na saúde pública, graças a Deus, assim. Porque comparando com outros países, tem muitos países que você não tem esse acesso. O SUS dá acesso aos remédios para a saúde mental? Dá. O SUS dá acesso não é simplesmente chego lá e quero, né? Então, assim, existe um trabalho, existe um processo para se ter, mas o SUS sim, você tem acesso. Não são a todos os mesmos particulares, mas é possível até, inclusive, entrar na justiça quando necessário. O que acontece, assim, a terapia, quando a gente coloca sem ser os lugares universitários, que tem assim, terapias com um preço altamente popular. Né? A Universidade, qual é o nome da...
Uniacademia. Uniacademia, porque eu ainda falo sexo, né? Então, assim, a Uniacademia, por exemplo, eu acho que Estácio também, se não me engano, o FJF, eles oferecem trabalhos sociais de atendimento psicológico a valores altamente populares, realmente para quem não consegue arcar. E a minha experiência, e assim, eu faço atendimento exclusivamente particular hoje em dia, a minha experiência que eu tive com feedback de pacientes foram excelentes, né? Então, não é uma coisa boa. Agora, quando a gente fala da rede de atenção psicossocial, é um pouquinho mais complexo. E aí eu concordo fortemente com você, Marisa, porque o investimento que a gente está falando de universidade ali, esse é um investimento educacional. Isso vem de fundos, geralmente, de educação. Quando a gente fala de fundos investidos na saúde, aí sim, na maior parte das vezes, isso é de difícil acesso. A gente tem, começando falando disso, a gente tem uma sociedade adoentada mentalmente e os recursos, eu li algumas pesquisas que apontam que no Brasil só 2% dos recursos da saúde pública de geral vão para a saúde mental. Falávamos até da dificuldade de você ter equipes específicas no socorro que tivessem preparo, né, doutor, a esse respeito. Você tem toda a razão. Isso ironicamente, é uma loucura, né? Então, assim, a grande ironia da história é que é uma loucura o que é investido. E realmente, assim, as pessoas, quando elas são tratadas em postos de saúde, para elas irem, a distância de gravidade entre um paciente que é tratado num posto de saúde para ir a um CAPS, a diferença de gravidade do nível dos pacientes é muito alta. E para esse paciente aqui, do posto de saúde, que tem um sofrimento comum assim, não psicótico, etc., ser tratado com psicoterapia é muito difícil. Realmente, o acesso é muito baixo. E isso sendo muito prático, né? Isso que você está colocando, Marisa, é uma luta que a gente faz há muito tempo. E tentamos fazer as campanhas, né? Por isso essas campanhas são muito boas, são excelentes oportunidades para fazer as pessoas, inclusive autoridades públicas, reconhecerem, repensarem o impacto que a gente tem na sociedade, inclusive impacto financeiro, porque um dos maiores prejuízos que a gente tem financeiro no mundo, no PIB, vem de pessoas que estão adoecidas mentalmente porque elas não produzem da mesma maneira. Essa falta de investimento, ele vem de uma ignorância, de um negacionismo, né, histórico da nossa sociedade. Doutor, eu tenho aqui um dado que fala que em outubro do ano passado nós ultrapassamos 1.000 atendimentos só no HPS de pessoas em situação de surto mental. Né? É um número, acho que considerável, né? Também 243 pessoas que tentaram suicídio aqui em Juiz de Fora e tivemos 84 óbitos. E aí eu vou emendar duas perguntas. Esses 84 óbitos em um ano? Em um ano. Eu vou emendar duas perguntas para o senhor. A primeira é, quando eu devo procurar ajuda médica ou quando eu devo procurar ajuda médica para um parente? Quais são os sintomas que aparecem, né? E se seria mais interessante a gente prevenir do que remediar, porque o deslocamento com o SAMU, com atendimento no HPS, gera um gasto que poderia ser investido na prevenção. Totalmente. Uma dúvida, e aí eu quero saber se você tem esse dado contigo, se esses números estão aumentando, diminuindo ou se mantendo. Eles aumentam a cada ano. Isso é muito importante da gente ter. Fernando, acho que faz um perfil há quanto tempo, Fernando? Você vem acompanhando isso? Eu faço esse levantamento desde 2019, né? Há muita subnotificação e eu percebi isso porque os dados que são passados pelos jornalistas, eles são filtrados de um sistema que tem vários subsistemas para notificar o suicídio. E, às vezes, a pessoa que tentou o autoextermínio, ela vai ao hospital, isso não é notificado no sistema oficial de Polícia Militar, ou SAMU, ou bombeiros, né? E essa pessoa, ela fez a tentativa. Então, a gente tem uma subnotificação muito grande e eu passei a tentar
organizar melhor com contatos diretos com hospitais, cemitérios, as próprias autoridades de polícia e socorro, para chegar num número mais real. E aí esse número vem aumentando cada vez mais todo ano. Você tem esse levantamento para a gente aí, Fernando? Você não trouxe? Então, são 8 anos já que você faz esse acompanhamento. E nesses 8 anos você viu esse aumento? Eu vi esse aumento. Eu tenho o atual, né, que é o de 2025, que são 243 tentativas e 84 mortes aqui em Juiz de Fora. E eu estava conversando com o Marise, um foco muito importante, e aí até por isso que eu perguntei por que o janeiro, porque no mês de dezembro há uma intensificação dos casos de suicídio, principalmente. Eu acredito muito pelas festas de fim de ano, né? A saudade de alguém que se foi, ou você não está com alguém que gostaria de estar, ou problema financeiro mesmo. Sim. Então, o dezembro ele é muito mais intensificado nas questões de autoextermínio, principalmente, do que janeiro. Sim, você tem toda a razão. Inclusive, eu quero te parabenizar de novo pelo seu trabalho, porque era algo que, na época que eu comecei, eu vim para Juiz de Fora, né, eu sou do Rio, quando eu trabalhava no SUS aqui, acho que em 2016, 2015, eu tentava buscar esses dados e as autoridades aqui não tinham. E era algo que era muito difícil. Você só pode criar política pública de saúde a partir de indicadores de saúde, que é exatamente o que você está fazendo. Esse trabalho que você está fazendo, Fernando, ele é potencialmente revolucionário, sabe? Muitos parabéns, tem assim, minha integral admiração, tá? Assim, realmente, de verdade, assim, é uma coisa que faltava muito em Juiz de Fora, tá? E você falou sobre a questão da subnotificação, que é algo que você tem, o que você está fazendo, você está lutando contra isso, né? Porque no Brasil isso é conhecido mundialmente, no Brasil sendo um dos países que mais subnotificam por conta de uma questão cultural de vergonha. Então é muito ruim, né? Você a falar para as pessoas, né? Que eu perdi um filho, perdi uma mãe, não sei o quê, foi por conta de suicídio. Existem muitos mitos também relacionados a isso. As pessoas não percebem que, por exemplo, alguém que pegou um carro, bateu a 200 km por hora contra um poste, muitos médicos vão lá, colocam aquilo como acidente de carro, mas muitas vezes aquilo foi suicídio. E a carta é achada depois, né? Mas mesmo assim isso não muda o número, né? Mas é muito o que você tinha colocado sobre a gente prevenir. De fato, o carro-chefe das estatísticas de suicídio é a depressão. São os transtornos de humor. Isso é o carro-chefe. Tá? É o principal, dentre todos os transtornos que cometem suicídio. Virtualmente, gente, virtualmente 100% das pessoas que cometem suicídio têm um transtorno mental. Algumas pesquisas falam de 90%, geralmente porque ou não conseguiram ter acesso à história ou porque existia uma condição cultural relacionada ao autoextermínio, como kamikaze, harakiri no Japão, existem o homem-bomba, né? Então, esse tipo de caso, em tese, não seria por um transtorno mental, mas 90% a 100% das pessoas têm um transtorno mental. Então, o principal, de fato, é a depressão. Só que todos os outros, qualquer transtorno mental, aumenta o risco do paciente cometer suicídio. Qualquer um. E alguns mais do que outros, né? Como, por exemplo, a esquizofrenia, né? A principal causa de morte é a doença cardiovascular. A segunda causa de morte na esquizofrenia é suicídio. Isso é muito alto, né? E, então, assim, cuidar desses transtornos de maneira séria, né? Você consegue assim, prolongar a vida das pessoas. Isso porque o esquizofrênico já tem 10 a 20 anos, já vive 10 a 20 anos a menos do que o resto da população, por diversas razões. Então, a gente conseguir intervir o mais precocemente possível pode fazer não só com que essa pessoa não morra precocemente, como ela tem uma qualidade de vida muito boa. A pessoa que, por exemplo, trata a depressão, ela pode não ter depressão mais pelo resto da vida. Ela pode tratar pelo resto da vida. Mas a pessoa que tem depressão, ela não é depressiva. A depressão, ela tem começo, meio e fim, ela é episódica.
Então, é muito importante que a gente tenha em mente, isso volta também para uma tese em relação ao janeiro branco, né? Existem muitas pessoas que não têm um transtorno mental e são muito menos saudáveis, né, mentalmente do que uma pessoa que trata de um transtorno mental. Aliás, durante o início da pandemia, até 2021, as pessoas perguntaram muito para mim se os meus pacientes estavam adoecendo muito, estavam, tipo, entrando em crise. E eu lembro que a minha resposta foi muito clara, né, porque eu tenho estatística dentro do consultório também. O número de recaídas foi muito baixo, porque são pessoas que já estavam em tratamento, já estavam psicoeducadas. A maioria dos meus pacientes esmagadora faz terapia, né, segue com psicólogos. Então, assim, a maior parte das pessoas ali que chegaram a me procurar eram pacientes novos, ou muitas vezes não tinham tratamento anterior. E tinha alguma outra dúvida? A outra pergunta foi qual que é o start para eu procurar ajuda ou para que eu ajude um familiar? Tá. Existem, certamente você percebeu também assim nas pesquisas, existem perfis de pessoas que mais se matam, né? Conseguem se matar, inclusive. Porque a tentativa de suicídio, ela tem um perfil um pouquinho diferente das pessoas que realmente fazem e conseguem no final das contas, né? Uma coisa muito importante em relação a isso, que a gente volta muito, se repete muito em Setembro Amarelo, é que quem mais se mata é idoso. Isso as pessoas imaginam que seja jovem. Na verdade, quando a gente olha em âmbito mundial, quem mais se mata é idoso. E uma das principais razões, além de doenças clínicas, é solidão. Quando você fala de dezembro, você comentou, dezembro aumenta, né? Dezembro é um momento em que é escancarado, né, para as pessoas o quão, por exemplo, sozinhas elas podem estar num momento onde as pessoas reúnem com famílias, perderam pessoas importantes, principalmente num país que é predominantemente católico. E a gente tem o envelhecimento da população, ou seja, um problema que também vai crescendo, né? Exatamente. Então, existem várias pressões que são, né, que acontecem dentro de dezembro que aumentam essa delicadeza, né, em relação a isso. Mas, então, se a gente tem pacientes que estão com transtorno mental ativo, principalmente deprimidas, se a gente percebe que esse paciente está tendo isolamento, seja por estar isolado porque quer, né, entre muitas aspas, porque deseja, porque precisa ou porque ele não teve opção. Então, isolamento também é uma das questões. Se o paciente ele está sofrendo, por exemplo, problemas financeiros, na quebra da Bolsa de 29, a gente teve um pico de suicídio por conta, né, da movimentação brusca de pessoas perdendo muito dinheiro. Se a pessoa está falando, se a pessoa falar que ela está pensando em se matar, ela fala que ela está pensa em suicídio, isso tem que ser levado muito a sério. Isso precisa ser levado muito a sério. As pessoas falam que quem fala não faz. E Mentira. não é bem assim, né? Não é mesmo. Não é mesmo. Inclusive, quem fala, faz. Até porque, se não estou enganado, 70% das pessoas que cometeram suicídio buscaram, inclusive, um serviço de saúde nos últimos se não me engano, uns 2 meses antes, um mês antes, em algum momento passou por um serviço público de saúde. Entendeu? Então, era uma oportunidade. O número de pessoas que falam antes de cometer é muito alto. E mesmo que a pessoa não cometa, ela está dizendo ali que ela está sofrendo muito, ela já é um fator de risco. Mas o que faz a gente estar mais em alerta, né, em termos de prevenção de um paciente que a gente imagina que esteja na iminência de cometer alguma coisa, é perguntar para ele 2 coisas. Assim. É muito importante que a gente pergunte se ele pensa em morte. A gente pode perguntar se pensa em se matar, mas muita gente se sente muito desconfortável de fazer essa pergunta, né? Acha que vai estimular. Não estimula. Isso não estimula. A pessoa nunca vai falar, nossa, nunca pensei nisso. Não, isso não estimula. Então, pode perguntar. Mas se não se sentir à vontade, você pode perguntar se a pessoa está pensando em morte. E se você não se sentir à vontade, melhor ainda até é perguntar para ela se ela acha que a vida vale a pena. E quando a pessoa diz que não, ali já é um sinal amarelo. Entende? E existe uma outra pergunta que é a mais importante ainda quando a gente considera que um paciente possa estar sob risco, que é se ela se sente sem saída. A pessoa, a sensação dos pacientes que estão em risco de suicídio ou estão pretendendo
é claramente essa, a sensação de que eles não têm mais saída, não têm mais o que fazer. Se essas duas perguntas forem positivas, tem que levar um serviço de saúde mental. E quais são os transtornos mais comuns, né? Que vão levar ao suicídio, ou vão levar alguma... A gente falou aqui da ansiedade, da depressão. São essas duas as piores? O que vai levar a consequências graves, que é essa, né, de não querer trabalhar e, finalmente, até ir para essa questão do autoextermínio? O que são as coisas mais comuns? Então, o principal transtorno carro-chefe é o transtorno depressivo maior, que é a depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, né, transtorno de personalidade e, por fim, a gente começa a falar de outros transtornos menores, transtornos de ansiedade. Mas, principalmente, de fato, é transtorno de humor. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, o suicídio ele é um colapso de múltiplos aspectos. Ele nunca acontece por conta de um transtorno mental. Ele acontece quando a gente tem falência de vários elementos. Então, existe, o transtorno, mas geralmente um problema envolve a questão familiar, financeira, pública, questão de saúde pública, né, do paciente não ter tido acesso, por exemplo, a não ter sido identificado precocemente. Então, quando você vai tendo a queda de todos esses fatores, então isso envolve, por trás, né, dos transtornos mentais, a gente tem essas outras questões que vão influenciando, gerando, vamos dizer, que estão dentro da equação do que leva uma pessoa a tentar se matar. Vamos para um pequeno intervalo? E aí a gente volta, né? Segura a pergunta. A gente volta, a gente não falou ainda da medicalização. Falamos aqui que muita gente não quer ir, mas acho que tem muita gente se medicando e talvez se automedicando, né, doutor? Fernando também guarda a pergunta para o próximo bloco. Não sai daí, é um assunto super interessante. Acho que todo mundo conhece alguém ou se sente em algum momento pressionado ou depressivo, né? A conversa está ótima, não sai daí, é só um minutinho. A gente já volta. Olá, estamos de volta com a JF Entrevista, hoje falando do Janeiro Branco, de todas as questões que envolvem a saúde mental, desde as questões menos preocupantes, até mesmo a questão do autoextermínio. Com a gente aqui, Dr. Davi Sender e o jornalista Fernando Gonçalves. Fernando vai começar novamente esse bloco, vai trazer o seu depoimento e todos os seus conhecimentos nessa área, Fernando. Doutor, é o seguinte, em 2018 eu tive uma queda muito brusca de depressão. Demorei 4 meses para pedir ajuda e esses 4 meses culminaram numa tentativa de suicídio. Né? Eu tentei suicídio. E eu descobri naquela tentativa de que eu estava tentando me livrar da dor que eu estava sentindo, mas eu não queria deixar de viver. E eu acredito que muitas das pessoas que chegam ao autoextermínio, elas querem se livrar da dor. É isso que chega ao seu consultório também? Exatamente. Primeiro, de novo, novamente, parabéns, na verdade, 2 vezes, né? Primeiro, por você estar se abrindo aqui e saiba que existe uma coisa, existe uma coisa chamada efeito Werder, né? Que seria aquelas histórias para a gente ver que os jornalistas, por exemplo, eles não ficam colocando em reportagem detalhes sobre como alguém se matou, como alguém cometeu suicídio, porque isso, de alguma maneira, pode realmente incentivar, pode estimular as pessoas a fazerem a mesma coisa. Mas existe uma coisa chamada efeito Papageno, que é exatamente o oposto. Quando a gente fala sobre sobreviventes do suicídio, quando a gente fala de pessoas que passaram por essa experiência, sobreviveram ou mudaram, né, conseguiram superar, isso faz com que as pessoas
evitem, saiam, assim, fiquem incentivadas a fazer exatamente o que você fez, de procurar ajuda mais cedo. Então, você dividir isso com a gente, na verdade, é um trabalho de saúde pública de maneira individual, fazendo individualmente um trabalho grande, um impacto. E você tem, e a sua experiência, ela é muito rica, e você toca num ponto que conecta tanto com a família quanto com, falando para quem está ouvindo, né? Tanto com a família quanto com o próprio paciente. Porque muitas vezes o paciente ele passa a entender que, através inclusive de quem já passou por isso, que a questão dele não é necessariamente a vida que ele está preocupado em acabar, mas o que ele quer é pôr fim no sofrimento dele, porque o sofrimento, diferente de uma dor, por exemplo, uma dor física, que o analgésico passa, o analgésico muitas vezes ele consegue dar uma respirada por algumas horas, ou nem que seja amenizar. A dor da depressão, ela não tem alívio, ela é constante. Ela acontece, inclusive, enquanto a pessoa está dormindo. Né? A pessoa dorme, os sonhos mudam, ela acorda mal. Então, assim, ela não dá respiro para a pessoa. E a dor constante emocional a distorção que isso gera na forma como a gente entende e vê as coisas é uma experiência surreal, né? A pior experiência que a pior experiência que o ser humano pode ter. Né? E, então, assim, do que você estava colocando, os pacientes, quando eles querem, né, na verdade, os pacientes, muitas vezes, quando eles tentam suicídio, o que eles querem é exatamente isso, finalizar a dor deles, e não necessariamente tem a ver com a vida em si, entendeu? A maioria, se pudesse escolher viver bem, escolheria viver. Falávamos também, né, de Fernando, né, a gente já sabia, né, a gente já vem, né, Fernando, vem até, acho que o seu despertar nisso, no sentido de ajudar, né, os números que você traz são nesse sentido, mas realmente é uma temática que não é todo mundo que tem essa coragem, né? Nossa. É muito tabu, falávamos aqui até, muita gente, as pessoas nem procuram o psiquiatra, porque a psiquiatra é coisa de louco, né? E as pessoas muitas vezes saem pela tangente e procuram o neurologista, doutor. Exatamente, Marisa. Eu falo que, assim, procurar um neurologista para tratar um transtorno psiquiátrico, a gente sai na vantagem. Porque, pelo menos, a pessoa foi procurar alguma ajuda, algum reconhecimento em relação a ter um problema, ela já teve. Né? E tem muitos neurologistas que são excelentes, é um fato. Só que isso é um reflexo, assim, escancarado, sim, do tabu que a população tem. Psiquiatra trata a loucura, por exemplo, até hoje eu estou tentando entender direito o que é loucura, mas o psiquiatra trata pacientes muito graves? Claro que trata. Né? O neurologista vai tratar quadros neurológicos muito graves, mas ele também vai tratar quadros neurológicos que são super leves. O que a gente mais atende na psiquiatria, na verdade, é depressão, ansiedade e estresse. O índice da população por exemplo, de esquizofrenia é de 1%. Agora, pensa comigo, voltando lá na parte financeira, tá? Se 1% da população já é esquizofrênico, mais 2 a 3% da população tem bipolaridade, isso a gente não está ainda incluindo aí depressão, ansiedade e todo o resto, como é que a gente pode justificar o investimento público financeiro, né, tão baixo, né, de 2%, 1%, 2%? Mas voltando aqui, as pessoas de fato, elas acabam buscando o neurologista, isso é um reflexo de ter medo de ser taxada de maluco, né, de que o psiquiatra vai passar mais remédio, por exemplo, né? E a verdade é que o psiquiatra é o que mais tem experiência nesse quadro e entende muito mais de cuidados em saúde mental do que o próprio neurologista. Incluindo aí tratamentos não farmacológicos, ou seja, tratamentos que não necessariamente envolvem remédio. Um bom psiquiatra, o trabalho dele é fazer um bom diagnóstico e saber fazer uma boa orientação para esses pacientes, que pode envolver remédio ou não. E uma coisa muito importante, Marisa, que as pessoas, acho que elas não levam tanto em consideração assim. Você sempre pode ir num médico e não se identificar com ele. Quantas vezes vocês já não foram, né? Eu já fui, chegamos no médico e falamos, não vou seguir, não vou tomar esse remédio, não. Não deu match, sabe? Coisa mesmo. Não gostei, não confiei nesse diagnóstico, não confiei nessa abordagem. Então, assim, só que eu sei que essa é a especialidade, por exemplo, para o que eu estou sentindo, né? Eu imagino que seja.
Então, a gente deveria, né, entender que a pessoa que vai no psiquiatra, ela não vai ser obrigada a tomar, ela não é obrigada a tomar o remédio quando ela vai para lá. Né? Ela não é obrigada a tomar o medicamento que o psiquiatra dá para ela. Ela pode procurar outro profissional caso ela não se identifique com ele. Agora, a especialidade, que as pessoas quando sentem taquicardia, né? Sentem um aumento de frequência cardíaca esquisito, ou aumenta a pressão arterial, elas não hesitam em buscar o cardiologista. E elas não vão buscar um gastro para olhar a hipertensão. Elas vão no cardiologista para, assim, desde o início já ver se aquilo ali tem alguma coisa errada. Na psiquiatria, as pessoas vão buscar todas as outras especialidades. A última que ela vai é o psiquiatra, porque ela tem que garantir antes que ela vai. Ela acaba perdendo muito tempo, né? Indo em outras especialidades. Mas o remedinho, a gente conversava aqui também nos bastidores, o remedinho todo mundo quer tomar, né? A gente tem, não sei como é muito engraçado essa percepção. Muita gente tomando remédios, Ritalina e outros tantos remédios para transtornos. O que eu estou me lembrando aqui, você falou de outra... Rivotril, né? Muita gente vai na vizinha, como você estava falando. Nossa, vai mais na vizinha. Problema. A gente tem uma situação grave, né? Assim, uma situação de saúde pública, né, na verdade. O problema envolve a medicação, ela nunca foi problema, nunca foi. Né? A medicação, o mau uso dela sempre foi. Uhum. Então, por exemplo, o Rivotril, a gente tem que jogar as mãos para o céu que o Rivotril existe. Né? Porque o que ele já salvou de vida de pessoas e foi necessário em tratamento de pessoas, uma pessoa com transtorno do pânico, só ela sabe o quanto já foi necessário tomar essa classe de medicamento. O problema, e isso envolve até uma questão histórica, né? E curioso, até tem algumas pesquisas que mostram que psiquiatra é uma das especialidades que menos prescrevem essa classe de medicamento. Que o que mais prescreve, na verdade, são clínicos gerais, cardiologistas, endócrinos, ginecos, neuro, e o psiquiatra, em termos proporcionais, acaba sendo um dos que menos prescreve, porque sabe o momento de prescrever, né? E sim, as pessoas, elas preferem utilizar, elas se sentem, às vezes, muito mais à vontade de tomar um medicamento quando a vizinha deu, a mãe deu. E é engraçado como é que as pessoas não têm medo também de indicar. Tipo, eu tenho paciente que fala assim, minha mãe sempre me deu, gente, só vou te dar. Minha vizinha falou que é ótimo, né? Toma esse aqui pra dormir. E sabe uma coisa curiosa, Marizinha? Mas não é pra rir. Não, mas é verdade, assim. E o que é interessante é que, e isso é uma coisa de tempos, né? As pessoas falam, meu cardiologista antigamente, sei lá, meu gastro, sei lá, passou o Rivotril, toma 30 anos. Engraçado, né? Essas medicações não são para ser... Essa classe de remédio não é para ser usada por tanto tempo assim. Essas não são medicamentos de longo prazo. O antidepressivo, por exemplo, ele é de longo prazo. Os ansiolíticos, que envolve frontalprazolam, né, o cloxazolam saiu do mercado, e eles são para ser um tempo curto. Mas muitos médicos não são tão informados em relação a isso e vão mantendo manutenção daquilo ali e o paciente vai pedindo. Então, é importante que a gente tenha a conscientização dos pacientes, né, de que, de novo, eles precisam estar sendo acompanhados por um especialista em saúde mental. Então, e eu falo que não existe um sem o outro, tá, gente? Psiquiatra e psicólogo, eles precisam dar juntos. Endocrinologista e nutricionista, o ortopedista e fisioterapeuta, a gente não pode abrir mão do trabalho de um do outro. Doutor, sobre esse trabalho do psicólogo, né? Cada um tem uma linha diferente. Tem. E essa linha ela pode ajudar ou atrapalhar o tratamento da pessoa? Falar mais? Como que eu posso enxergar qual que é o tipo de linha psicológica que eu devo seguir? Essa pergunta maravilhosa, assim. Eu juro, é uma pergunta que eu gosto muito de discutir. Vou tentar limitar o tamanho da resposta. Existem 1000 linhas de psicologia, justamente porque a saúde mental, a nossa mente, ela é prismática. Vamos dizer assim, existem várias facetas diferentes e nenhuma protagoniza, né? Nenhuma é a mais importante para definir como a nossa mente funciona. Então, vamos dizer, existe uma visão química que não está errada.
Existe uma visão psicanalítica, que é uma linha das psicoterapias, que não está errada. Existe uma visão da terapia cognitiva comportamental, que fala, por exemplo, dos condicionamentos também, que cada uma delas enxerga de uma maneira e todas elas se complementam também, né? A escolha da psicoterapia, a sua pergunta se ela poderia fazer mal, por exemplo, né? Se eu escolher a linha errada, poderia fazer mal? Eu vou repetir a frase que eu sempre falo para meus pacientes. O problema não é a técnica, é o técnico. Então, se um paciente, por exemplo, ele está com depressão e ele busca um psicanalista, por exemplo, um bom psicanalista, primeiro, ele vai saber manejar e principalmente ele vai saber reconhecer que esse paciente não pode ser tratado sozinho, de que esse paciente precisa ir, por exemplo, para um psiquiatra para trabalhar em conjunto. Muitas vezes o psicanalista, quando você olha em livro, fala-se que a terapia cognitiva comportamental é o carro-chefe dos tratamentos, né? É o melhor estilo para se tratar. Em termos de pesquisa, realmente é o que mais tem evidência científica. Mas o que mais também está comprovado que funciona é a relação do médico-paciente ou a relação psicólogo-paciente. Então, eu costumo dizer que um excelente psiquiatra vai ser sempre aquele que reconhece que a medicação ela é uma ferramenta dentro do tratamento e que a terapia é o verdadeiro tratamento da saúde mental. E que um bom psicoterapeuta, ele vai sempre reconhecer a importância que existe do tratamento psiquiátrico e medicamentoso. Se o psicólogo, ou psicanalista, mas se o psicólogo em algum momento falar psiquiatra você não precisa de remédio, você não tem esse diagnóstico, é muleta. Se esse profissional de saúde representar ou reproduzir crenças culturais que são completamente ignorantes, ele definitivamente não é um bom profissional. Então, o mais importante é a gente buscar o bom profissional mais do que necessariamente, exclusivamente, a linha que ele segue. Entendeu? Ótimo saber. Voltando, né, a gente já está quase no nosso encerramento. Aí é uma pena, né, que o papo está muito aprendizado aqui. Mas o Janeiro Branco fala em compromisso coletivo. Ou seja, a questão de saúde mental não é só do profissional, da pessoa, é uma questão que envolve a família, que envolve o poder público. Queria que o senhor falasse, né, disso e aí a gente já vai caminhando, né, para os nossos encerramentos aqui. Isso é completamente verdade, né, gente? A nossa saúde mental não é só nossa. Inclusive, voltando até um pouquinho no que você colocou, Fernando, eu escrevi um livro chamado Livro para Quem Adoeceu. E parte a minha motivação de ter feito psiquiatria, né, foi porque eu deprimi aos 12 anos. Eu tive uma depressão criança. Meus pais foram maravilhosos, eu entrei na terapia, e foi uma terapeuta maravilhosa, mas eu não tive a oportunidade de buscar um psiquiatra na época. Então, assim, porque era coisa de gente muito grave. Eu não era grave o suficiente para precisar de um psiquiatra, mas se eu tivesse... eu estou sendo um pouco sarcástico aqui, porque se eu tivesse buscado um psiquiatra com aquela idade, minha vida teria sido completamente diferente. Então, com essa idade mesmo, eu já tinha decidido fazer psiquiatria. A ideia de escrever, na época, né, de escrever esse livro, foi mais ou menos o que você está fazendo hoje pelo trabalho coletivo, né? Do tipo, você está trabalhando com suicídio pela experiência que você teve em termos de você tentar mudar alguma coisa a partir disso. No meu foi a mesma coisa, assim, como eu posso fazer com que as pessoas elas não percam tanto tempo, né, lutando contra algo que é invisível, que elas não sabem, tanta energia, quando elas poderiam estar vivendo uma vida muito mais feliz. E a conclusão, assim, sem dar spoiler, né, mas a conclusão do livro em si é que todos nós somos agentes de saúde mental. Todos nós, no momento em que você é gentil com uma pessoa, que você repete o nome dessa pessoa, que você fala sobre isso, você divide sua experiência, por exemplo, em termos de sofrimento e de busca de ajuda, no momento em que você acolhe alguém, tudo isso é uma promoção de saúde mental. Você não precisa ser um profissional de saúde para fazer muito bem mentalmente para as pessoas. Então, sim, o compromisso que a gente deveria ter
é basicamente ter uma visão mais compassiva em relação a isso. E na medida em que a gente quebra, né, as resistências e ignorâncias que a gente tem com relação à saúde mental, a gente é capaz de fazer com que as pessoas vivam muito melhor. Ele está falando, eu estou pensando na nossa profissão, né, de jornalista, que a gente está sempre lidando com coisas negativas e divulgando coisas negativas, o que é ruim para a profissão e para a sociedade de maneira geral, né? Esse negócio da bad news, good news, né? É horrível isso, né? A gente lida com isso o tempo inteiro, né? Então, eu acho que a profissão é muito carregada, né? Sim. Acho que existem profissões que estimulam muito isso, né, doutor? Sim, a profissão de vocês é uma das que eu mais tenho respeito, assim, dentre todas, assim, e principalmente por... eu nunca tinha parado para pensar até, acho que nem eu, nem a maioria das pessoas, há uns 10 anos para cá, como a seriedade do trabalho de reportagem, de repórteres e jornalistas, né? Quando, de repente, qualquer coisa vira matéria. E como é o compromisso que vocês têm de trazer informação de qualidade para as pessoas, que sejam bem apuradas, né? E como que antigamente a gente não podia nem mostrar sentimento, né, Fernanda? Era uma coisa assim, tinha que manter o distanciamento, o jornalista tinha que manter o distanciamento. Agora não mais, né? Agora a gente acaba se envolvendo. Fernando, quer colocar mais alguma questão? É só a questão de que as pessoas elas podem ajudar umas às outras com atenção, com carinho e um olhar de empatia, né, doutor? Que se fala muito em empatia hoje, pouco se pratica, né? Mas a pessoa pode não entender o que é depressão ou ansiedade, porque não são coisas físicas, né? Mas se preocupar, às vezes um carinho, perguntar se está tudo bem, eu acho que isso já ajuda muito para você tentar melhorar um pouquinho o dia daquela pessoa. Eu concordo totalmente. Eu acredito que, ao invés de, a gente pode entender que a gente pode ajudar uma pessoa, às vezes, muito mais. A gente imagina que a gente precisa dar dica para as pessoas, né, para conseguir ajudá-las. Mas, ao invés de dar dicas, você simplesmente receber o que ela está falando e dizer, eu não imagino quão difícil está sendo para você isso aí. Você não deu dica nenhuma, mas você acolheu essa pessoa. Isso é capaz de fazer ela ficar 10 vezes melhor que simplesmente dizer para ela o que ela tem que fazer. Então, eu concordo totalmente contigo. Então, por um mundo com mais empatia, né? Isso mesmo. Muito obrigada, doutor Davi Sender. Muito obrigada, Fernando Gonçalves. Aprendemos demais nesse programa, né? Que esse janeiro branco realmente faça diferença na vida de cada um de vocês que está nos acompanhando aqui. Obrigada pela sua audiência e até a próxima semana. A gente se encontra aqui.